Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E eu vou ler hoje para vocês o capítulo 27, tá? Do livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Eu vou começar com as qualidades da prece. Item 1. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então aqui Jesus fala claramente sobre a qualidade da prece, de que não é gritando, berrando, indo para as ruas que nós vamos, que a nossa prece vai chegar até Deus. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais, antes de o pedirdes. Isso você encontra também em Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 8. O item 2. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. São Marcos, capítulo 6, versículo 25 a 26. No item 3, ele contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo como sendo justos e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. Tá? Então 2 homens, um fariseu e um publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Item 4. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus quando orardes, diz ele. Não vos coloqueis em evidência, mas orais secretamente. Não afeteis de muito orar. Porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes algumas coisas contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós,
Então, não podemos ficar achando que somos melhor que todo mundo e achando que por isso Deus vai nos dar uma atenção melhor. Muitas vezes nós somos pior do que o outro que está do nosso lado e não estamos prestando atenção, né? Então, vamos lá. Agora, continuando com a eficácia da prece. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Então, quando você pedir, você tem que acreditar que o que você está pedindo será atendido. E Deus o concederá. Isso está em São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus, nossas necessidades, é supérfluo expor-lhes. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo, por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sobre o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir, isso é muito importante, gente. Estando o homem livre para agir, num sentido ou noutro, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Interessante, né? Pela sua iniciativa, há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento sobre a qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. No item 7, seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência, porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com um pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses deste. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é inútil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve conduzi-lo à cura. O que Deus concederá, se dirige a Ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Então, temos que ter coragem, paciência e resignação. E temos que agir, temos que lutar por aquilo que nós estamos querendo. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das leis que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste àqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará, e não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Mas, geralmente, prefere-se ser socorrido por um milagre, sem nada fazer. Capítulo 25, número 1,
e seguintes. Vocês vão encontrar mais sobre isso, ok? Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto e sofre sede horrível. Sente-se desfalecer e se deixar cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera, mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre, ao longe, um riacho. Diante disso, encoraja-se. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pelos pensamentos que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tem fé, dirá: que pensamento bom eu tive, que chance eu tive tomando a vereda da direita ao invés da esquerda? O acaso algumas vezes nos serve verdadeiramente bem, quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas disse-a: por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga esta vereda e ao fim dela encontrarás o que necessitas? Porque não se mostrou a ele para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Desta maneira, ficaria convencido da intervenção da providência. Foi primeiro para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança e submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que venha levantar. Se não vê ninguém, esforça-se e se levanta por si mesma. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido mérito algum. Confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso, o anjo não se fez reconhecer, senão no regresso. Ok? Agora vamos para a ação da prece. Transmissão do pensamento. Item 9. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser a qual se dirige. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas... isso é muito importante. Vamos lá. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então, você pode pedir para outros espíritos, para outros anjos e santos, enfim, mas essas orações são levadas a Deus. É Ele que determina se você receberá o que você está pedindo ou não. Item 10. O Espiritismo faz compreender a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço como o somos, neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo
do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, toda a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. É nesse momento, queridos irmãos, que eu entendo que são aquelas orações que a mãe, o pai faz para seus filhos, né? Para que tenham, para que sejam protegidos, para que sejam cuidados por Deus, né? Quando nós oramos pela nossa família, por nós, pelos nossos filhos, netos, genros, nora, nós estamos pedindo pela nossa família, pelos nossos irmãos, irmãs, enfim, por todos os nossos familiares, nossos pais, né? Tanto encarnados quanto desencarnados. Então, quando nós oramos, essa transmissão do pensamento, tanto do encarnado para o desencarnado, como vice-versa, porque às vezes o desencarnado vem pedir por nós que estamos encarnados, que estamos passando por dificuldades, né? Então, quando oramos, esse fluido do pensamento, essa transmissão do pensamento, ela chega até Deus e Deus toma as providências necessárias. Então, vamos orar mais por nós e por nossa família. A energia da corrente, olha que coisa linda, a energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem, a distância entre os encarnados. É belíssimo isso aqui, gente. Quando eu leio isso aqui, eu me lembro de quando eu tive o meu filho. Eu tenho um casal de filhos, primeiro a minha filha, depois o meu filho. E quando eu tive o meu filho, eu sofri um pouquinho durante a cirurgia, sempre me apegando a Deus. Estava na hora do meu bebê nascer e eu não tinha condições de ter meu filho normal. E foi feita uma cesariana. E eu sofri bastante durante a cesárea. Enfim, não vou entrar em detalhes do mérito dessa questão para não me alongar muito. E quando eu voltei para o meu quarto, naquela época os bebês ficavam separados das mães, não como hoje que tem, os bebês ficam com as mamães ao lado da mãe. E eu passava muito mal, sentia dor na cirurgia e não conseguia levantar, né? E eu fiquei uns dois, 3 dias sem conseguir levantar da cama. Num desses dias, só tinha eu e uma outra moça no quarto. Só estávamos nós duas e eu agoniada, sem conseguir levantar, nem para ir ao banheiro. A enfermeira, conversei com a enfermeira, ela falou, vai ter que colocar sonda se você não for ao banheiro. Eu falei, meu Deus, né, preciso amamentar meu bebê, né? Meu bebê chegava, eu recebia ele deitado, porque eu não conseguia levantar, enfim. E houve um momento que houve um silêncio muito gostoso dentro do quarto, e a minha cama ficou rodeada de pessoas todas de branco, homens, mulheres, e eles conversavam entre si, só que eu não entendi nada. Eles conversavam entre si e eu fiquei ali, né, observando aquele momento, mas eram muitos, eu não sei precisar para vocês, mas eu sei que a minha cama estava rodeada de pessoas todas vestidas de branco e conversando entre si. Não sei quantos minutos ou segundos levaram aquele momento e de repente sumiu todo mundo. Aí eu olhei para o lado, a moça estava dormindo, a outra paciente estava dormindo. Aí eu tentei esticar a mão, pegar na minha bolsa um produto para passar próximo da cirurgia, para ver se, né, para aliviar um pouco aquela dor, passar na coluna para ver se eu conseguia levantar. E fui me esforçando ali e consegui me sentar na cama.
Nossa, eu fiquei maravilhada. Eu falei, meu Pai, obrigada, né? Agradeci a Deus por ter mandado os seus anjos irem até mim e me ajudar. E consegui levantar, consegui ir ao banheiro, consegui fazer as minhas necessidades, tomar meu banho e voltar para a cama. Isso me deu assim uma grande felicidade e não é para todo mundo que eu posso contar, que eu podia contar essas coisas. Hoje eu posso, hoje as pessoas têm um pouco mais de equilíbrio emocional e de avanço dentro da vida espiritual, de que a vida espiritual, de que o espírito é eterno, né? Então, é uma coisa belíssima. Já aconteceram outras maravilhosas que num outro momento eu conto para vocês, mas essa foi uma passagem belíssima, maravilhosa que aconteceu comigo e eu fico assim. Até hoje eu sou muito grata a Deus porque eu não conseguia me mover e eu precisei da ajuda divina dos espíritos de luz para conseguir me levantar e cuidar dos meus filhos como eu cuido até hoje, graças a Deus. Hoje eles não precisam mais de mim, são adultos, são casados, graças a Deus, mas eu consegui lutar e criar os meus filhos. Bom, continuando aqui. Esta explicação é sobretudo para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não têm por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Olha isso que importante, ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único que pode tornar a sua ação efetiva. Eu vou parar por aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo, muito extenso e vocês não ficarem cansadinhos de me ouvir, tá bom? Espero que tenham gostado, fiquem na paz do Senhor Jesus e que cada pessoa que ouça esse vídeo receba amor, paz, cura, saúde, felicidade, prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor.